Voltando. Tá. Então, empreendedorismo aplicado ao projeto é isso. Por que o seu projeto é interessante para alguém pagar por ele? Lista de materiais com previsão orçamentária. Eu acho que isso aí também é essa altura do campeonato, principalmente para o pessoal que já está se formando, já tem pronto. Então, toda a lista de materiais que vocês vão usar para construir o projeto, preço de cada coisa. Pode procurar na internet aí o preço, faz aí uma análise, coloca lá valor total, final, aproximado que ficaria construir o projeto. Mesmo quem ainda não comprou, quem ainda não tem nada para montar, faz a pesquisa. Pega lá toda a lista de materiais e pega o preço de tudo, certo? Descrição técnica dos materiais, insumos e equipamentos aplicados na construção do projeto. Então, aqui, vocês vão descrever, por exemplo, eu vou usar um Arduino no meu projeto. Descreve o que é um Arduino, para que ele serve, como é que ele funciona. Vou usar um sensor de presença. O que é um sensor? Para que o sensor de presença serve? Como que ele funciona? Vou usar insumos. O que eu poderia usar de insumos? Vou usar um tipo de cola especial para o meu projeto. Descreve que tipo de cola é essa, como é que ela funciona. Equipamentos. Por exemplo, vou usar vou usar um ferrinho de solda estanho. Explica como é que é o equipamento, como é que ele funciona. Eu vou precisar fresar, vou precisar usar uma peça que foi fresada, vou precisar usar uma furadeira. Explica o que é uma fresa, como que ela funciona. Explica o que é uma furadeira, como que ela funciona. Não precisa de textão, não precisa ir lá na Wikipedia, pegar 300 páginas escritas sobre o que é Arduino que tem na Wikipedia, que está totalmente confuso, vocês não tiram nem o hiperlink, fica lá escrito em azul, porque foi copiado e colado, não vou aceitar. Resume, coloca só o que for principal. Você acha que eu não sei o que é copiar e colar na internet? Eu sei. Então, não copia e cola. Resume. Pode até se basear nos sites, lógico, vocês vão pesquisar. Mas não copia e cola. Continuando. Tô falando na ordem, tá? É página por página. Desde a primeira página da pasta, do arquivo, até a última. Então, todos esses relatórios que eu falei, cada um vai usar uma página, certo? Vai ser um relatório independente do outro. Todos com título certinho. Título lá, tecnologia aplicada ao projeto, relatório. Empreendedorismo aplicado ao projeto, relatório. E assim vai. Próximo relatório. Análise de viabilidade social e ambiental. Muita gente aí nesses projetos que eu vi tem bastante impacto social e ambiental. Somente aí os projetos que visam a segurança e contra a contaminação do Covid. Então tem bastante impacto ambiental positivo. Vocês estão promovendo a segurança, vocês estão promovendo a higiene dos ambientes, dispositivos de segurança em outros sentidos, por exemplo, o pessoal que está fazendo automação residencial, sistema de alarme, também tem um impacto social muito grande. Questão da automação residencial traz conforto, traz praticidade para as casas. O pessoal do alarme traz segurança, também traz praticidade, porque é uma coisa que em qualquer lugar que você tiver, você consegue acessar. Então, explica o que tem de impacto positivo ou negativo, né? Não sei, pode poluir o ambiente, gerar resíduos. Então, sejam sinceros e explica aí quais são os impactos do projeto que vocês estão desenvolvendo. Continuando, descrição dos processos de fabricação. Na verdade, eu vou até tirar isso aqui, porque isso aqui, essa descrição dos processos de fabricação já entra junto com esse relatório aqui dos materiais, insumos e equipamentos. Então, aqui, como você já vai descrever os equipamentos, usei um torno, usei o processo de fabricação do torneamento. Então, aqui você já vai explicar o que é um torno, para que ele serve, como é que ele funciona, tudo de maneira resumida, tá? Dentro de uma folha de relatório. Uma folha. Então, isso aqui eu vou até tirar, que está repetido. Próximo. Esquema de ligação elétrica do projeto.
Acho que todos os projetos vão ter ligação elétrica. Façam um esquema. Vocês já estudaram bastante simbologia, contato, botão, fonte. Então, dá para desenvolver um esqueminha de ligação. Quem não... É legal vocês usarem até alguns dos simuladores que eu estou passando para usar a simbologia bonitinho. Mas quem não tiver acesso, ninguém do grupo tiver computador, tiver condições de usar o simulador para fazer o desenho, faz na mão mesmo, reguinha, bonitinho, desenha um esquema elétrico com toda a simbologia. Depois, programação. Para quem usar algum tipo de programação no projeto, deixa aí também uma folha de relatório só com o programa, certo? Quem não tiver programação no projeto, aí não precisa, certo? Mas quem usar a programação, deixa aí uma folha. Fotos e vídeos da construção do projeto. Então, vai montando, vai tirando foto. Achou um negócio interessante? Tira foto. Projeto concluído, tira foto. Depois vocês vão anexar todas essas fotos também nas folhas de relatório, certo? Vídeos também. Filma o projeto funcionando no final, enfim. E anexa tudo lá. Ô Marina, Melhoria. mas o nosso projeto não é físico, como que a gente vai tirar foto e fazer vídeo? Não é físico? Não, Bom, não é então, nesse físico. caso, aí não tem como vocês tirarem foto, mas vocês podem fazer alguma coisinha no simulador, pôr para funcionar, fazer alguma demonstração, Porque deixou enfim. bem claro que a gente não precisa fazer nada físico, era tudo teórico. Então, não, mas se não tiver nada físico, é que alguns grupos vão fazer, daí é legal anexar. Quem for um projeto só de pesquisa, até por conta da pandemia e tal, não tem problema. Aí não precisa pôr, tá? Essas últimas folhas de relatório que eu tô mostrando, programação, fotos e vídeos, não é todo mundo que vai ter. Então, quem não tiver, não precisa. Melhorias aplicadas ao projeto também. Depois que o seu projeto estiver pronto, ficou pronto antes do prazo, lindo, maravilhoso, funcionando. Aí dá para fazer melhoria, né? Ver uma coisinha ou outra que dá para acrescentar, uma coisinha ou outra que dá para corrigir. Então, tudo de melhoria que vocês forem fazendo em cima do projeto principal, cru, também vai anotando, escreve lá para deixar tudo documentado no relatório. Implantação do projeto em uma instituição. Não é todo mundo que vai conseguir vender a ideia logo e já implantar. Então, esse também não é um relatório que todo mundo vai precisar fazer, a não ser que o seu projeto já tenha algum tipo de patrocínio, alguém queira, ou que você tenha implantado na sua própria casa. Às vezes você automatizou um negocinho na sua casa mesmo, coloca lá no relatório, faz um relatório para isso, explicando como é que fez, como é que foi, se funcionou, enfim. Então, isso para quem conseguir implementar o projeto em algum lugar, ou na empresa onde trabalha, ou na própria casa, enfim. E por último, esse é obrigatório para todos, vivências em gestão de pessoas. Então aqui vocês vão falar como é que foi o papel do líder, se teve muita dificuldade, se não, se teve muita responsabilidade, como é que foi o trabalho em equipe, divisão de funções, como é que foi, se alguém ficou responsável por alguma coisa, ou se todo mundo fez junto tudo, todos os relatórios, enfim. Conflitos, se teve briga no grupo, se alguém saiu, se teve desentendimento, aqui vocês vão escrever tudo, seja sincero. Mas e é aí isso. Esse é um por pessoa ou só uma pessoa pode fazer? Não, esse aí é o geral. Pode fazer um texto só explicando tudo que aconteceu, certo? Okay. A não ser que tenha opiniões diferentes, aí vocês podem acrescentar sem problema. Esse relatório pode ter até mais de um igual, não tem problema. Esse é o último relatório. Então, aqui está na sequência das folhas, na ordem exata que vocês vão ter que montar. No final da aula eu já termino de montar o Word com o relatório, o modelo de relatório pronto, para vocês só preencherem. E daí vocês vão fazer, certo? O único relatório que pode ser que tenha mais de uma folha do mesmo relatório, pode ser não. Com certeza vai ter mais de uma folha do mesmo relatório, é esse aqui de materiais, insumos e equipamentos. Porque cada material que você for usar, você vai fazer um relatório para ele. Então, eu vou usar um interruptor, um sensor, um Arduino e uma lâmpada. Então, eu vou ter um relatório para cada um. O que é um interruptor, o que é um sensor, o que é um Arduino, o que é a lâmpada. Como que ela funciona, para que ela serve. Aqui que vocês vão
ter mais trabalho, vamos dizer assim, para desenvolver os relatórios. Tem que ficar bem completo. Por quê? Qual que é o intuito da pasta? O intuito da pasta é outra pessoa que nunca viu vocês, que nunca viu o projeto de vocês, ela tem que ler os relatórios e conseguir fazer igual, conseguir reproduzir o projeto de vocês, conseguir construir. Então, ela tem que entender tudo, como é que funciona, como é que vocês fizeram e qual material que elas vão usar. Esse que é o intuito, certo? Então, já passei aí, resumão do que eu vou precisar no relatório. Vou mandar para vocês essa folha no final da aula, para vocês seguirem lá, vai ticando o que já está feito e vai fazendo o que falta e coloquem na ordem, não põe misturado, põe nessa ordem que eu deixei para vocês aqui, tá bom? Então, lembrando que nesse modo não vai precisar da pastinha preta, física, podem fazer em PDF, certo? Bom, essa foi a parte do relatório de IP, então. Qualquer dúvida, vocês me mandem mensagem, tá? Se quiser ir fazendo esse relatório, mandando para eu ler, para ver se tá legal, enfim. Pode mandar que eu posso demorar um pouquinho, mas eu leio. Agora vamos para a segunda parte, que é o resumo de programação, que eu vou passar para vocês. Tá bem objetivo, tá, gente? Não vou enrolar muito, não. Eu vou direto para a parte da prática já com vocês. Só passar umas noções antes para vocês. Peraí. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode falar, viu? Senão eu vou indo. Então, antes de mais nada, só aqui algumas noções. O que é, basicamente, um computador? O que pode ser considerado um computador? Computador é uma máquina que processa instruções. Então, é uma máquina que a gente grava nessa máquina uma lista de instruções, igual a que eu acabei de passar para vocês, passo a passo, o que vocês têm que fazer primeiro, segundo, terceiro, até a última instrução. Vocês vão fazer nessa ordem. É isso que é um computador, é uma máquina que processa instruções em uma ordem. Ela não pula, ela não escolhe o que ela vai fazer primeiro, o que vai fazer depois, pula instrução, não. Segue instruções em ordem. Essas instruções são processadas em um componentezinho chamado microprocessador. Ele é a inteligência de um computador. Todos os computadores têm pelo menos um microprocessador para processar essas instruções. É um pequeno componente que ele interpreta os sinais de entrada, sensor, botão, interação com o usuário, qualquer sinal de entrada que aparece no computador. O microprocessador pega, processa, compara com a programação dele para ver, se entrou esse sinal, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que dar essa resposta. Então, ele processa os sinais de entrada e envia sinais de saída. Então, ele dá as respostas. Baseado no quê? No programa que a gente gravou nele, na lista de instruções. Então, basicamente, um processador é isso. Só que, depois eu vou até falar melhor, tem uma pequena diferença entre microprocessador e microcontrolador, certo? O computador, ele é um microprocessador, ele tem uma grande capacidade de processamento. Então, ele tem uma capacidade muito maior de entender programas complexos, de lidar com muitas informações ao mesmo tempo, certo? Então, ele tem capacidade de lidar com dados, com memória, com planilhas, com imagens, com audiovisual, com tudo. Já o microcontrolador, ele é um pouco mais restrito nessa parte. O potencial do microcontrolador está na interpretação de sinais de entrada e saída. Os dois são a mesma coisa, os dois são componentes que também captam sinais de entrada e enviam sinais de saída, certo? Vocês já estão acostumados a isso. O CLP, ele tem entradas e saídas, o Arduino tem entradas e saídas, um computador de mesa tem entradas e saídas. O que são as entradas de um computador? Mouse, teclado, microfone, webcam, tudo que está
mandando informação para dentro dele. O que são as saídas do computador? Tela, caixa de som. Só lembro dessas duas agora. Deve ter outras, não lembro. Enfim, mas vocês percebam o que manda informação para dentro do computador e o que o computador envia de volta para você. Aí tem as saídas dos programas também, quando você interage. Eu clico aqui nesse link, abre uma tela para mim. Então, ele interpretou uma entrada, que foi eu clicar no link, e abriu uma tela. Essa foi a saída, foi a resposta que ele me deu. Então, tudo isso é feito através do microprocessador. Só que, como eu falei, o poder dele, o ponto principal dele, ponto forte do microprocessador, vamos dizer, é a capacidade de processamento, a capacidade de lidar com muitas informações ao mesmo tempo e conseguir entrelaçar essas informações se precisar. Então, pode ter muitas condições para direcionar você para uma saída só. Então, ele tem essa grande capacidade de lidar com muitas informações ao mesmo tempo. Já um microcontrolador, ele é um pouco mais restrito nessa parte de processamento. Ele também processa, mas ele não tem tanto poder de processamento quanto um microprocessador tem. Aonde está o poder do microcontrolador? O poder do microcontrolador está na interpretação de sinais de entrada e saída. Ele consegue interpretar com muito mais clareza os sinais de entrada que são enviados e os sinais de saída. Então, ele consegue interpretar com mais precisão, ele consegue interpretar sinais diferentes. Enfim, o poder do microcontrolador está nas entradas e saídas. O que é um microcontrolador? Um Arduino. Arduino, a gente costuma falar que ele é um computadorzinho, mas na verdade ele não tem o processamento de um computador. Ele tem um processamento também, só que um pouco mais restrito. Por isso o componente dele é um microcontrolador. A força dele está onde? Está na ligação das entradas e na resposta das saídas. Então a gente pode trabalhar muito com isso, com um Arduino, por exemplo. Agora, uma placa que é muito parecida com o Arduino, mas já é considerada um computador, o Raspberry Pi, que é uma outra plaquinha também controladora, bem parecida com o Arduino, para quem já pesquisou aí, já ouviu falar. O Raspberry Pi, ele tem um microprocessador. Então, além de interpretar os pinos de entrada e devolver sinais de saída, ele também tem saída de som, ele tem entrada USB, ele tem periféricos de um computador mesmo. Então, ele tem outras funções agregadas que um Arduino já não tem, por exemplo. E a capacidade de processamento de informações dele é muito maior. Então, a capacidade de lidar com muitas informações ao mesmo tempo, muitas memórias, muitas coisas gravadas e conseguir tomar decisões com esse grande número de informações é muito maior. Já o microcontrolador, ele é um pouco mais restrito. Ele interpreta aí uns sinais de entrada, vê lá no programa o que tem que fazer. Com esse sinal eu preciso responder desse jeito. Se for esse sinal, eu preciso responder daquele jeito. E assim por diante. Ele é melhor só nesse jogo de entradas e saídas, mas não tem uma grande capacidade de lidar com muitas informações ao mesmo tempo. Principalmente se forem informações internas, que nem eu falei, muitas memórias, muita informação acontecendo ao mesmo tempo, áudio, imagens gráficas, enfim. Então, basicamente, essa é a diferença entre o microprocessador e o microcontrolador. Eles têm uma função muito parecida, só que um tem um ponto forte numa certa função e o outro tem ponto forte em outra função. Como que você sabe qual dos dois usar nos seus projetos? Você tem que pensar no que você vai precisar mais. Você vai precisar mais de poder para interpretar sinais de entrada e devolver saída, ou você vai precisar de poder de processamento, poder de lidar com muitos arquivos gráficos, memórias, dados, muita coisa ao mesmo tempo, para você ver o que é melhor para você utilizar. E, em comparação de um Arduino com um Raspberry Pi, que são duas placas muito parecidas, o Arduino é muito mais fácil da gente lidar com ele. A programação dele é mais fácil,
a parte de instalação dele é mais fácil, por isso que ele está bem mais popular hoje em dia, certo? Do que o Raspberry Pi. E a precisão de leitura de entradas e saídas dele também é maior, porque esse é o forte dele. Por quê? Porque ele é um microcontrolador. Basicamente essa é a diferença, mas eles são bem parecidos na função, certo? Continuando então. Como eu falei, todo computador tem pelo menos um microprocessador. Aqui eu dei 2 exemplos de imagem de computador. Computador normal, PC, que a gente conhece, podia ser notebook também, e um computador que controla um manipulador industrial, um robô industrial. É um computador do mesmo jeito. Tem periféricos de entrada e saída, tem microprocessador, mesma coisa, certo? Interage com o usuário do mesmo jeito. São aí 2 exemplos de computadores, como tem muitos outros aí. CNC, por exemplo, tem um computador que controla, enfim, acho que isso aí vocês já sabem. Cada tipo de microprocessador, que é o cérebro do computador, ele entende um conjunto de instruções diferente. Então, essas linguagens que o cérebro do computador entende são diferentes. Elas são chamadas de linguagem de máquina. São as linguagens binárias, que é o zero, as combinações de 0 e 1. Aí vai depender, a quantidade de combinações vai depender da quantidade de bytes, quantidade de bits, bytes que o computador pode processar. Aqui na imagem, ó, tem um exemplo de uma linguagem de máquina, de um código binário. Então, tudo que a gente programa se converte nessa linguagem, certo? Só que, como essa linguagem é muito confusa para a gente, ser humano, ficar mexendo com combinação de 0 e 1, é muito confusa. Então, para isso que desenvolveram as linguagens de programação, para facilitar a gente programar. Porque a gente pode programar numa linguagem que a gente conhece melhor, que é a linguagem escrita, geralmente. Ou no caso do CLP, a linguagem de símbolos, que é a programação em ladder, que é a linguagem de um CLP, por exemplo. Então, para isso essa que é a finalidade das linguagens de programação. Então, linguagem C, linguagem Java, linguagem ladder, linguagem Python, são linguagens que só servem para facilitar a vida do programador. O programador não tem que ficar escrevendo lá 001, 01, 01, 01, porque a gente ia perder muito tempo. Então, para isso serve a linguagem de programação, para facilitar a nossa vida. Olha a diferença daquela imagem anterior, que era só 0 e 1, e de uma linguagem escrita. Muito mais clara, muito mais fácil da gente fazer, da gente inventar, da gente desenvolver, certo? Então, a linguagem de programação é isso, é um método padronizado da gente comunicar instruções para o computador. Então, a gente vai dar a sequência de instruções para o computador seguir, certo? E foi criado para o programador ser mais produtivo, para não perder tempo escrevendo 0 e 1, só para isso, beleza? A linguagem que a gente escreve, que pode ser de vários tipos, é chamada de código-fonte. Então, percebam que eu tenho 2 linguagens que, na verdade, são a mesma. Eu tenho o código-fonte, que é o que a gente escreve, e tenho a linguagem de máquina, que é a linguagem que o computador entende. Microprocessador só entende 0 e 1, só entende a linguagem de máquina. Mas o que a gente faz? A gente escreve o código-fonte e converte em linguagem de máquina para o computador conseguir entender. É isso que a gente faz. Como que a gente converte? A gente compila. Isso aí é só uma palavra que a gente vai usar muito. Então, toda vez que a gente termina um programa, o que a gente faz? A gente compila esse programa. A gente clica lá no botãozinho compilar. Quem mexeu já no Arduino, viu que tem esse botãozinho, compilar. Então, compilar nada mais é do que, ele está fazendo o quê? Transformando a linguagem escrita que você fez em 0 e 1, em linguagem de máquina. Oi? Pode falar? Liga os microfones, por favor. Ligar Eu o acho que tem alguém microfone, que tô dormiu. dormindo. Alguém tá roncando aí? Deixa eu ver quem tá... Eu falei que dormir. É o Mauro. E ó, que eu falo alto, vocês conseguem dormir ainda. Botou eu no mudo, certeza. Então, compilar é isso aí. É converter a linguagem do código-fonte em linguagem de máquina. Beleza? Então, quando a gente compila é isso. Depois de compilar, é que a gente pode gravar essa programação na máquina. Antes de compilar, não grava. Não dá para gravar, porque a máquina não entende, não processa,
certo? Então, beleza, compilar é isso aí. E como que a gente faz para compilar um programa? Para compilar um programa, a gente tem que colocar esse programa, fazer esse programa, ou fazer no Word, escrever, copiar de lá e colar, num ambiente de desenvolvimento, certo? O que é um ambiente de desenvolvimento? É um software qualquer que você instala no seu computador e tem essa função. Nesse software você escreve, cria seu programa e nele já tem a função compilar. Aquele link que eu deixei para vocês fazerem download, instalarem no computador de vocês, nada mais é do que uma IDE. IDE é a mesma coisa que ambiente de desenvolvimento, que é uma abreviação desse termo em inglês, que está aqui. Então, a IDE serve para a gente criar o nosso programa e compilar antes de passar para a máquina, antes de rodar na máquina, certo? Então, para a gente criar qualquer tipo de programa, qualquer tipo, seja de computador, de Arduino, de robô, de qualquer coisa, a gente precisa de uma IDE, de um ambiente de desenvolvimento. Essa DevCpp que eu passei para vocês é uma IDE. Depois a gente vai fazer download da IDE do Arduino, que é um software próprio dele, que já compila e já envia para o Arduino, enfim. Aí você escolhe, tem um monte de IDE. Tem um monte que é gratuita, tem algumas que são pagas, enfim, depende do que a gente usar. Depende da máquina que a gente quiser programar. Que, dependendo da máquina, você tem que usar a ideia própria da máquina. Daí vai converter na linguagem daquela máquina. E vai conseguir fazer comunicação com aquela máquina para gravar o programa na máquina. Então, dependendo da máquina, vai mudar a IDE. Mas nada mais é do que um software que você instala no seu computador para conseguir programar. Então, é isso aí. Deu para entender o resumão, né? O que é um microprocessador, o que é um microcontrolador, o que é um código de máquina, o que é um código fonte, como é que é feita a conversão e por onde que é feita. Pela IDE. Aqui tem um desenho bonitinho aqui que eu achei na internet. Entra o programinha escrito, passa pelo compilador e sai o monte de código de máquina, 0 e 1, certo? Então é isso que acontece. Agora, vamos começar a programar. Algoritmo, acho que vocês já viram também o que é um algoritmo, certo? Eu não gosto de chamar um algoritmo direto de programa. Ele é um programa também, mas o algoritmo ele pode ser muito mais simples do que um programa. Você pode pegar uma folha de papel e fazer uma receita de bolo. Primeiro você põe a farinha, depois você põe o ovo, depois você põe o leite, depois você bate, depois unta a forma, joga na forma, liga o forno, põe para assar. Uma lista de instruções, passo a passo, não pode pular, não pode pôr primeiro no forno para depois colocar o leite e assim por diante. Tem que seguir na ordem uma receita de bolo. É um algoritmo. Toda a lista de instruções que você tem que seguir na ordem correta, é considerado um algoritmo. Então, quando você tem um filho pequeno, você quer falar para ele o que ele tem que fazer, você escreve um algoritmo. Pega o dinheiro, vai até a esquina, vira à esquerda, entra na padaria, pede um pão, pede não sei o quê, dá o dinheiro, volta com o troco, chega em casa. Uma lista que ele tem que seguir na ordem certa. É um algoritmo. Então, isso aí extrapola a programação. Geralmente, quando eu tenho uma programação muito complexa, eu não sei por onde começar, os programadores, eles geralmente criam primeiro um algoritmo. Eles criam primeiro a ideia deles. Como é que tem que funcionar meu projeto? Eu tenho que apertar um botão. Quando eu apertar o botão, a máquina tem que ligar e, ao mesmo tempo, tem que acender uma lâmpada. E quando eu desligar o botão, a máquina desliga, mas a lâmpada continua acesa. Então, primeiro você põe na ordem das ideias, organiza as suas ideias, para ver como que tem que funcionar seu projeto. Depois que você já conseguiu enxergar como que ele vai ter que funcionar, qual é a ordem certa que as coisas têm que funcionar, aí até facilita você criar seu programa. Daí você já sabe por onde começar. Você já sabe o que você vai ter que pôr primeiro, até a última coisa que tem que pôr no programa. Então, é sempre legal você fazer primeiro um algoritmo das suas palavras mesmo, só para ver a ordem certa que as coisas têm que funcionar, certo? Então, é uma sequência de instruções, é um passo a passo. Isso é um algoritmo.
E é um programa, o programa é a mesma coisa, só que daí no programa a gente já usa o código certo, as bibliotecas, as frescurinhas de ponto, chave, essas regrinhas que tem em todo lugar mesmo, não sei, não tem de onde correr, mas enfim. Vamos começar então pela primeira linha de um programa. Tem que ter a biblioteca que eu vou usar. Por quê? Porque geralmente as linguagens de programação, como a linguagem C, tudo que eu vou falar agora é baseado na linguagem C, mas a partir dela, muitas outras linguagens são baseadas nela. Então, se a gente entende a linguagem C, fica muito mais fácil para entender qualquer outra linguagem que a gente for trabalhar um dia, certo? Por isso que a gente costuma usar a linguagem C, e é também idêntica à linguagem de Arduino que a gente vai programar. Então, na linguagem C, dentro dela, eu já tenho, eles me permitem funções específicas já para certas coisas. Então, por exemplo, uma função aí que a gente usa bastante, que é o printf, que é uma função que ela faz o quê? Na hora que a gente roda o programa, a gente consegue exibir uma mensagem na tela. Só isso. Dentro da função, a gente escreve o que a gente quiser lá, oi, bom dia, olá mundo, que é o primeiro programa que todos os programadores do mundo fazem, e é o que a gente vai fazer hoje, é o Hello World. Então, o que é a função printf? É uma função que permite que a gente consiga exibir uma mensagem na tela. Por que a biblioteca é importante? Porque sem a biblioteca, sem essa função pronta, a gente tinha que programar tudo desde o zero. Tinha que ter várias linhas de programação com as instruções de como que o computador vai conseguir exibir uma mensagem na tela. Então, essa função que já vem pronta, ela elimina todo esse trabalho que a gente tem de explicar passo a passo para o computador como que ele vai exibir essa mensagem na tela. Não, já está pronto. Por trás desse printf, já tem toda a programação que foi feita por alguém. E esse alguém transformou em função e guardou dentro de uma biblioteca e deu de presente para a gente. Então, quando a gente precisar exibir uma mensagem, a gente não precisa mais criar do zero toda a instrução. A gente vai e usa essa função que ele já criou para nós. Mas, para conseguir usar essa função, a gente precisa baixar no nosso programa a biblioteca, onde dentro dessa biblioteca está a função. Então, já tem função pronta para exibir mensagem na tela, já tem função pronta para a gente fazer a leitura de uma interação do usuário. Então, fazer a leitura de uma resposta que o usuário der. A gente só usa a funçãozinha lá, uma linha, a gente já consegue fazer a leitura. Não tem que ficar lá, desenvolver toda a programação, explicando para a máquina como que a máquina vai fazer para ler a informação do usuário. Não, já está pronto, alguém já fez e já deixou lá para a gente facilitar. Então, para isso que servem as bibliotecas. Por que tem várias bibliotecas? Porque já existem muitas funções. Então, o pessoal já criou função para muita coisa. Para cálculos matemáticos, para leitura de entrada e saída, para exibir mensagem na tela, para ler interação com o usuário. Tem função para tudo que vocês podem imaginar. Já tem função pronta. E como é uma grande quantidade de informações, se todas essas informações estivessem disponíveis no programa para a gente, esse programa ia ficar muito pesado, ia ficar lento, ia ficar muito mais trabalhoso. Então, o que acontece? O programa ele vem sem função nenhuma. Aí a gente tem que pensar, o que a gente vai precisar? Eu preciso fazer um programa que vá desenvolver cálculos matemáticos complexos. Então, eu já escrevo a biblioteca, que dentro dela só tem as funções de cálculo matemático. Aí eu baixo essa biblioteca, daí eu posso usar as funções à vontade, que vai funcionar. Para não ficar muito pesado. Se tem função que eu não vou precisar usar, para que eu vou deixar no meu programa? Não, vamos deixar o programa leve. Vamos pôr só as bibliotecas que a gente vai usar. Da mesma forma que, se eu usar essa função printf, por exemplo, que está aqui, sem antes baixar a biblioteca que tem essa função dentro, ela não vai funcionar. Vou pôr para rodar, não vai funcionar. O programa não vai entender o que é printf, de onde você tirou isso. Por quê? Porque não tem a biblioteca baixada nele. Não tem aquela programação por trás que já vem
na função para a máquina entender o que é um printf. Então, é para isso que servem as bibliotecas. Em todos os nossos programas, a gente vai usar essa biblioteca aqui, que é a biblioteca padrão, que contém aí as funções padrões que a gente mais usa, certo? Então, a regra para incluir uma biblioteca no nosso programa, sempre na primeira linha. A primeira coisa que a gente faz é incluir. A gente pode usar, às vezes, mais de uma biblioteca. Essa padrão sempre vai ter. Depois dela, daí a gente usa as específicas. Ah, vou precisar de uma para cálculo matemático complexo, vou precisar uma para processar imagens, enfim. Aí cada um com as suas bibliotecas. O que quer dizer? Ó, o hashtag include tem que ter. Abre o sinalzinho aí de menos e mais. E dentro, o nome da biblioteca é stdio.h. Por que STD? STD é a abreviação de Standard. Standard significa padrão em inglês. Então, é padrão, acho, tipo isso. Significa padrão, basicamente. Então, é a biblioteca padrão, que tem as funções padrões aí que a gente mais usa. E esse IO quer dizer entradas e saídas. Input, output. Então, é a biblioteca padrão de entradas e saídas. Então, o que seriam as saídas? Por exemplo, um exemplo de saída é essa mensagem que vai aparecer na tela. Então, a função printf seria uma função de saídas. E a função que faz a leitura da resposta que o usuário vai me dar na hora que o usuário interagir com o programa seria uma função de entrada, que a gente vai ver hoje também, que é a scanf. Então, stdio é a biblioteca padrão aí que a gente vai usar. E ponto H tem que ter. Eu esqueci o que significa o H. Depois eu lembro, falo pra vocês. Então tem que ter. E a regrinha é essa. Hashtag include, abre aí o sinalzinho e escreve o nome da biblioteca dentro. Se eu usasse outra biblioteca, o padrão é o mesmo. Hashtag include, abre o sinalzinho. Dentro do sinalzinho eu ponho o nome da biblioteca que eu preciso usar. Isso aí tem de monte na internet. Para quem não souber, quem precisar de uma biblioteca específica, põe lá. Biblioteca específica para cálculos matemáticos complexos. Vai aparecer lá a biblioteca para vocês pegar o nome e usar. Então, beleza? Para isso que serve uma biblioteca. Nela já vem guardado as funções que a gente vai precisar usar. E funções já são pedaços de programação prontos para a gente não ter o trabalho de fazer de novo. A gente só usa o principal ali, já está pronto, o que vem por trás. Isso aí tem CLP, tem todo tipo de programa que a gente for fazer, tá? Então, isso é uma biblioteca. Quem está com o programa aberto aí? Deixa eu abrir. Você conseguiu instalar, Gisele? O Marcelo não está na aula hoje, a Alan. Não sei mais quem conseguiu instalar, gente. Depois, se tiver dificuldade, me fala que eu ajudo vocês, tá? A instalar. Então, vou abrir o meu aqui, vou compartilhar com vocês. A gente vai fazendo e vendo as próximas coisas. Oi? Eu vou abrir no meu celular para eu poder conseguir enxergar você no celular e fazer aqui no computador. Você vai sair e entrar de novo? Não, eu vou deixar aqui no computador aberto mesmo. Acho que não tem importância, né? Tá, mas eu beleza. vou entrar no celular também. Beleza. Ah, não, já entrou sozinho. Vou compartilhar a tela aqui do programa com vocês. Vocês vão ver que é muito simples, muito simples. Ele já facilita, ele já ajuda a gente a programar. Essa aqui é a tela da minha IDE, do meu ambiente de desenvolvimento. Então, ele vai aparecer assim, em cinza aqui. Aí eu vou vou aqui na minha folhinha branca, escrito new, vou criar um source file. Vou criar um código fonte, certo? Não tá aparecendo nada ainda, Marinara. Não? Abre aí primeiro. Depois não, que abrir... A sua tela, você não tá compartilhando. Ah, tava pausada. Cadê? Tá, o meu arquivo já tá aberto, meu programa já tá aberto agora. Tá. Então, aí você vai clicar aqui nessa folhinha em branco, vai criar um novo source file, vai criar um novo código fonte. Quando você clicar, vai aparecer já uma folha em branco com a linha número 1 pra gente meu programar. Tem português, é arquivo fonte, né? Oi? O meu tem português. Gisele, você instalou em português. Mas tá bom. Péssimo inglês. É que daí é bom já treinar inglês, que na maioria dos lugares, se for pegar aí, vai estar tudo em inglês. Mas não tem problema, entendeu a lógica, você vai se virar em qualquer programa. Você vai voltar para colocar em inglês? Não sei, acho que você vai ter que desinstalar e instalar de novo. Não, deve ter um jeito, sim. Depois eu procuro como é que faz e falo pra você. Tá bom, obrigada. Então, beleza. Primeira linha aí, ele já numera as linhas pra gente.
A gente vai incluir a nossa biblioteca padrão. Então, hashtag include, abre um sinalzinho de menos. Quando você abrir o de menos, ele já vai abrir o de maior para você. Você só vai escrever o que tem dentro. stdio.h. Pera aí. Já era. Fiz a minha primeira linha. Eu gosto de pular uma linha para deixar o programa organizadinho. Isso não é regra. Se eu não pular a linha, vai funcionar do mesmo jeito. É que eu gosto de deixar bonitinho, fica mais fácil de olhar, de entender. Então, eu pulei uma linha. Se você não quiser pular, não tem problema, não vai influenciar em nada, certo? Depois que você já colocou a biblioteca que você vai usar, aí a gente vai começar a usar as funções. A primeira função que tem em todo o programa é a função main, que significa principal. Então, toda a nossa programação escrita tem que ficar dentro da função main. Se ficar alguma coisa de fora da função main, não vai funcionar, não vai rodar, porque é a função main que guarda todo o programa. É a função principal. Main significa principal em inglês, ou algo parecido com principal, tá? Então, você vai escrever main, abrir e fechar um parênteses e abrir uma chave. Então, o seu programa inteiro tem que ficar dentro dessas duas chaves. Se ficar alguma coisa para fora das chaves, não vai funcionar, certo? Seu programa vai rodar dentro da função main. Escreveu main, abriu, fechou parênteses, abriu chave. Agora, beleza, agora vamos usar o nosso programa. Vamos escrever o nosso programa. Como eu falei, a gente vai fazer o primeiro programa que todo programador faz na vida, que é o Hello World, que é o Olá Mundo, certo? Então, vamos usar a função printf. Pode ficar tranquilo que tudo isso que eu estou falando aqui para vocês tem lá no PDF, eu vou mandar para vocês darem uma lida, relembrarem depois se precisar, mas com o tempo vocês vão acabar até gravando essas coisinhas. Como eu falei, a função printf, o que ela faz? Qual que é a finalidade dela? A finalidade dela é exibir uma mensagem para a gente na tela, quando roda o programa. Então, quando a gente roda o programa, vai exibir uma mensagem qualquer na tela, mensagem que a gente quiser escrever. Como que a gente faz a função printf? Você vai escrever printf, print e uma letra F no final, certo? Vai abrir um parêntese, abriu uma aspa. Agora, tudo que você escrever dentro dessa aspa vai aparecer na tela na hora que você rodar o programa. Aqui você pode escrever o que você quiser. Só não escreve coisa com acento, porque essa IDE específica, ela não entende acento. Então, se você for escrever E, por exemplo, escreve E. Se você for escrever mão, escreve mal, M-A-O. Não põe acento. Vai rodar com acento, mas vai ficar uma letra estranha lá na hora de aparecer, tá bom? Então, eu vou escrever aqui Hello World. Olá Mundo, primeiro programa que todo mundo faz. Vou escrever em português do lado também. Qualquer coisa que você pôr aqui vai aparecer na sua mensagem, certo? Eu escrevo tudo com letra maiúscula ou minúscula? Dentro aqui das aspas, pode ver que ficou até em azul. Nesse pedaço em azul, pode escrever com minúsculo, maiúsculo, não tem problema. Isso não é código. Isso aí é frase que você vai colocar. Então, você pode pôr do jeito que você quiser. Certo? Tudo que está dentro aí das aspas do printf não é código, não tem regra. Pode pôr o que você quiser. Beleza. Terminei. Do lado de fora, fechei meu parênteses, ele já fecha sozinho pra gente. Ponto, vírgula. As únicas vezes que a gente não usa ponto, vírgula no programa são na biblioteca, não tem ponto, vírgula, e quando a gente abre chave. Fora isso, tudo que a gente fizer tem que terminar com ponto, vírgula. Por quê? Porque quando o computador lê o ponto, vírgula, ele vai saber que é a hora de passar para a linha de baixo, para ler a linha de baixo. Se não tiver o ponto, vírgula, ele não vai saber a hora de passar para a próxima linha. Daí dá erro. Então, isso aí é o erro mais comum que tem aí nos programas, é falta de ponto, vírgula. O bom é que com o passar do tempo a gente vai conseguindo até aprender a identificar os nossos erros, os nossos bugs no programa, como o pessoal costuma chamar. E
terminei o programa, beleza? Ele já fechou a chave do main sozinho para mim. Beleza, primeiro programa mais simples de todos, o Hello World. Então, vou exibir uma mensagem na tela, só isso. Como que a gente faz para compilar esse programa? Para transformar isso aí em linguagem de máquina para poder rodar no computador. Aqui em cima, ó, tem 3 quadradinhos coloridos. O primeiro, ó, compile. Se você clicar nele, já vai compilar. Se já tiver algum erro, ele nem vai compilar, ele já vai mostrar o erro aqui mesmo, para a gente arrumar antes de compilar. Do lado de compile, tem run, que é para a gente rodar na máquina. Então, primeiro a gente compila, depois a gente roda na máquina. E tem uma terceira opção aqui que faz as duas coisas já. Ele já compila, terminou de compilar, ele já roda, certo? Eu costumo usar esse aqui já direto, mas vamos por partes da primeira vez. Clique em compilar primeiro. Ele vai pedir para você salvar. Então, você vai ter que salvar com um nome. Põe aí, teste. Hello World, vou pôr. O meu já estava salvo, vou salvar por cima. Terminou de compilar, ó, aparece aqui embaixo o processo de compilação. Como esse é um programa minúsculo, ele compilou em segundos. Quando é um programa maior, quanto maior é o programa, mais um tempinho ele vai demorar para compilar tudo. Mas ele é rápido. Terminei de compilar, agora eu vou clicar aqui no botão Run. Vocês vão ver o que vai aparecer aí. Na minha aqui eu vou ter que sair dessa página e mostrar o que vai aparecer no Run para vocês. Gisele já pode... deu erro. Então vê o que está faltando aí. Se escreveu alguma coisa errada. O meu include lá em cima, ele ficou... Não ficou igual ao seu, ele ficou em itálico. Então, peraí que eu já vou ver o que pode ter sido erro. Vê se você escreveu certinho. Não tá faltando nada, não colocou espaço, letra maiúscula. Ó, vocês estão vendo como é que vai aparecer? Vai aparecer assim, quando eu rodar esse programa na minha máquina. Vai aparecer só a minha mensagem. Depois desses traços aqui, é mensagem da IDE. Então, isso aqui a gente não consegue mexer, certo? Aqui, ó, tem a minha mensagem. Então, esse é o programa mais simples de todos que a gente cria. É o primeiro de todos que a gente cria. Aperto outro Enter, some. Deixa eu voltar lá na minha tela de desenvolvimento. Descobriu o erro, Gisele? Include, com letra minúscula, abre um sinalzinho de menos, stdio.h, fecha. Fechei. Põe hashtag. O problema pode estar na próxima linha também, vê se está certo. Main, minúsculo, M-A-I-N, abre e fecha parênteses, abre uma chave. Depois printf. Oi? Tá igual. Qual que é o erro que tá dando? A linha do printf mesmo. Pois com vírgula no final? Ok. É que eu não coloquei Abriu e fechou parêntese? Abri e fechei parêntese. Colocou esqueci o nome. Aspas? Não. O parêntese é as aspas. Coloquei. Printf tá escrito certo? P-R-I-N-T-F. Tá. Fechou a chave no final? Fechei, tá fechada lá embaixo. Estranho, não tá funcionando. Tira uma foto, manda no WhatsApp pra eu ver, por favor. De novo. Ou se você quiser compartilhar a tela comigo aqui. Não, eu saí do computador. Saiu? Saí. Porque o som tá sendo... depois eu vejo o que deu. Não, mas daí a gente tem que continuar agora. Porque agora a gente vai aumentar esse programa. É a linha do printf que tá dando errado. Tem que ter algum erro aí. Não ia dar erro se não tivesse nada de erro escrito. É que eu coloquei tudo minúsculo. Tá certo, não tem problema. Dentro do texto não tem problema. Marinara, o programa não fala onde é o erro? Então, ele geralmente... Oi? É a linha do printf que tá errado. Ele mostra... Quer ver? Ó, vou escrever aqui um negócio errado só para ver como é que aparece. Vou escrever print com M. Printf. Na hora de compilar, ó, ele já mostra a linha vermelha, que é a linha onde está o erro.
Aí eu tenho que achar o erro. No caso aqui, a letra N que estava errada. Aí compilo, tá certinho. Ele mostra. Compartilha, depois que você abrir aí, Gisele, compartilha a sua tela com a gente. Peraí, eu vou entrar aqui de novo, então, pelo computador. Peraí. Tá. Ou tira uma foto e manda no WhatsApp também, eu acho que é mais rápido. Marinara, Oi. esse programa aí, se eu colocar no pendrive, eu consigo rodar ele ou não? No pendrive, você não consegue baixar pelo link que eu mandei, ele é rapidinho de baixar. É que Mas esse eu acho que no computador pendrive tá certo, sim. é da empresa, esse computador. Aí Você os não pode itens que eu instalar tenho- nada, né? Não, eu até tento, mas aí pede a senha do administrador. Aí Ah. tem que pedir para os TI, que é lá na Então, Suécia. mas aí é pior que brabo. esse programa você tem que instalar. Não é que nem o de hidráulica pneumática, que lá não precisa instalar, mas esse tem. É levinho, mas tem que instalar. Mas ele é pirata ou não? Boa pergunta, viu? Eu acho que ele é livre. Eu acho que ele não tá craqueado. Eu peguei ele de um site e ele é livre. Tanto que até na escola tem. Eu vou tentar Marinara, aproveitar mandei. o pessoal Mandei lá. pra você. Deixa eu ver. Peraí, eu só vou ver aqui a foto do programa da Gisele. Ah, tá. Você colocou. Por que você colocou duas barrinhas antes de escrever hashtag include? Foi essas barrinhas? Por que você pôs essas duas barrinhas antes do hashtag? Ah, eu não sei. Acho que foi sem querer ele que coloquei. Então, essas barrinhas, elas têm um outro significado no programa que eu já vou falar para vocês. Ela transformou, em vez de você estar colocando uma biblioteca aí, você transformou essa linha num comentário. Aí o que aconteceu? Como você não gravou a biblioteca que tem a função printf, o programa não entendeu o que é printf. Ele não sabe, não Tá. tem a biblioteca. Aí ele não entendeu. Essas Agora duas deu barrinhas certo. que você colocou, elas servem quando você quer fazer um comentário no programa. Então, depois que você põe essas duas barras, tudo que você escrever na frente delas não vai nem ser lido nem compilado. É só para o programador que vê o código fonte entender aqui qualquer comentário que você colocar. Geralmente a gente põe os comentários quando tem um programa muito grande para a gente mesmo não se confundir. Que nem, ó, essa linha exibe uma mensagem na tela. Depois das barrinhas, você põe o comentário que você quiser. Então, quando você pôs a barrinha aqui, você transformou em comentário. Aí ele não entendeu que era biblioteca e não entendeu a função que você usou. Enfim. Tá. Agora deu certo. Põe aí para rodar. Já rodei, vai ficar Hello World, Olá Mundo, né? Isso, aí depois dessa linha tracejada, é mensagem padrão mesmo. Agora, para ficar mais bonito, mais organizado, vamos pular linhas. Também tem como pular linha para ficar mais separadinho. Para pular linha, é só a gente escrever /N. Se eu escrever 1/N, eu pulo uma linha. Se eu escrever 2/N, eu pulo duas linhas. A linha eu posso pular tanto antes da frase quanto depois da frase. Isso aí depois vocês vão se acostumando. É só para ficar mais bonito na hora de aparecer na tela. Ó, eu pulei duas linhas antes da frase e duas linhas depois da frase. Tudo dentro do parênteses, certo? /N é linha. Pulei duas antes, duas depois. Aí, ó, vou compilar de novo, que se eu pôr para rodar direto, ele vai rodar o programa antigo, que já está compilado. Toda vez que eu faço alguma alteração no meu programa, eu tenho que compilar de novo, para ele compilar do jeito novo, do jeito alterado. Eu vou compilar só por /N aí, para você ver. E vou rodar, para vocês verem. Ó, depois que eu pulei a linha, como saiu? Ele saiu mais bonito, saiu mais... Não saiu tudo uma coisa colada na outra, ele saiu mais separado, a frase tá mais organizada, enfim. Aí vai de vocês aí o jeito que vocês quiserem escrever e achar bonito. Certo? Aí fica mais legal. Mas nada. Fica então, ó. Função printf, pula a linha, e a Gisele já adiantou a função de fazer comentário nas linhas. Certo? Peraí, Marinara, o meu não tá dando certo de novo. Oi, pode falar.
Eu tô com um livro aqui que eu tenho. Ele explica passo a passo, tem tudo. É muito bom, cara. Vou mandar para você a foto. Manda. Ah, é um livro mesmo ou é PDF? Não, é livro, ele explica. Aí, então, você tem muita coisa. É que não vai dar tempo da gente estudar a fundo todas as funções e tudo mais. Vou tentar passar as mais legais e as que a gente mais usa para vocês. Para a gente fazer cálculo, para a gente calcular as coisas, para a gente interagir com o usuário. Programação em linguagem de C e PIC, sabe? Tem muito livro bom aí para ensinar códigos de programação. Manda para minha foto para eu ver qual que é. Ó, vamos continuar então. Agora a gente vai ver uma das principais coisas que existem na programação, que são as variáveis. Toda linguagem de programação tem variável. A gente tem que entender o que são as variáveis. O que são variáveis? Variáveis são como se fossem caixinhas para guardar informações. Cada variável é uma caixinha. Cada caixinha tem que ter um nome diferente. Então, são pedacinhos de memória em que eu vou guardar uma informação dentro. Essa informação, ela pode ser um número, pode ser uma letra, pode ser uma frase, pode ser uma condição verdadeiro ou falso. Então, depois no PDF que eu vou mandar para vocês, tem lá as principais variáveis. Hoje a gente vai trabalhar com variáveis numéricas e eu vou ver se eu consigo trabalhar com variáveis de letra com vocês também. Então, por exemplo, a variável que diz para o meu computador que eu vou reservar pedacinhos de memória para guardar números inteiros, só números inteiros. O que é números inteiros? É número que não tem vírgula. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, assim vai. Números que não tem vírgula, certo? Ela se chama int. Então, toda vez que eu escrevo int, a minha máquina já sabe que eu estou reservando um pedacinho de memória para guardar um número inteiro. Na frente do int, que é o nome da variável, eu tenho que dar um nome para essa variável, para essa caixinha. Por quê? Porque no mesmo programa eu posso ter vários pedacinhos de int reservados, cada um para guardar um número diferente, certo? Então, na frente eu vou escrever o nome da variável que eu quero. Vamos fazer um teste aí, vocês fazem de vocês, eu faço no meu. Eu vou gravar uma variável para ler o dia em que eu nasci. Então, nesse pedacinho de memória vai ficar gravado o número do dia em que eu nasci. Eu vou chamar essa variável de dia, mas aqui você pode chamar do nome que você quiser para ela. O nome da variável você escolhe, o programador escolhe, mas tem que ter um nome e não pode ter dois nomes repetidos no mesmo programa, certo? Então, eu chamei minha variável de dia, certo? Lembre-se, o que eu vou falar agora é uma regra entre os programadores, não é uma regra do programa. Se você começar aqui o nome da variável com letra maiúscula, vai funcionar do mesmo jeito, mas fica feio. O programador é fresco, ele é crítico. Então, o programador gosta de pôr tudo com letra minúscula quando está no programa. Então, geralmente, se acostumem a colocar os nomes das variáveis com letra minúscula. Segunda regra das variáveis, não pode ter espaço no nome. Então, se eu quiser colocar o nome dessa variável como dia do nascimento, eu não posso escrever dia, espaço do, espaço, nascimento. Não posso. O computador não vai entender. Como que eu tenho que fazer se eu quiser escrever duas coisas? Eu ponho underline. Então, vou pôr dia, nascimento. Dia, underline, nascimento. Outra frescurinha que o programador gosta de fazer. Depois do underline, a segunda palavra sempre começa com letra maiúscula. Também não influencia em nada no programa. Mas é uma regra que, para ficar bonito, que todo programador usa. Então, se a minha variável tiver só um nome minúsculo,
Se eu precisar pôr aí 2 nomes, não é bom ficar pondo um nome muito grande nas variáveis, tá? Dá até para abreviar aqui para dia nasce. Tá perfeito. Underline e a segunda palavra começa com letra maiúscula. Isso aí também, se eu começar com minúscula, não vai influenciar em nada no meu programa. Só não pode ter espaço. Se tiver espaço, não vai funcionar. Certo? Então, coloquei aí, dia nasce. Esse vai ser o nome da minha variável. Como eu ainda não estou interagindo com o usuário, eu poderia fazer um programa que perguntasse para o usuário, por exemplo, informe o seu dia de nascimento. Aí o usuário ia lá, escrever o número do dia dele, dá Enter, o programa vai ler, depois vai exibir na tela. A gente vai fazer isso daqui a pouco, mas vamos começar do basicão, passo a passo. Como eu ainda não estou interagindo com o usuário, eu só estou exibindo mensagens na tela, eu mesma já vou dar um valor para minha variável. Eu mesma já vou aqui gravar um número dentro dela. Então, eu nasci no dia 20. Então, eu vou escrever aqui, ó, a minha variável int, o nome dela vai ser dia nasce, é igual a 20. Nasci no dia 20, minha variável int é igual a 20. Deixa eu apagar isso aqui. Beleza, criei a minha primeira variável. Reservei o espacinho da memória para guardar números inteiros, então não pode ser número com vírgula. Dei um nome para ela e já dei um valor para ela. Se eu fosse interagir com o usuário para ele me dar o valor, aí eu não precisava dar o valor aqui no começo. Eu só podia parar por aqui, ó, dia nasce, ponto vírgula. Mas como eu ainda não estou interagindo com o usuário, eu mesmo já vou dar um valor. Vou pôr uma outra variável agora, com o meu mês de nascimento. Então, vou reservar outro espacinho na memória, outro int para guardar um número. Vou chamar essa variável minha de mês, nasce, e vou dar um valor para ela aí. Nasci no mês 11, vou pôr aqui. Então, a variável dia é igual a 20, a variável mês vai ser igual a 11, e agora fazer a variável ano. Então, outra variável int, tá vendo? Para cada número... Tem que dar espaço? Um pedacinho de espaço na memória para ele. Oi, Gisele? Tem que dar espaço? Aqui no igual, não. Pode ser sem espaço mesmo. Ah, que coloquei sem espaço. Pode pôr sem, vou pôr sem também. Não precisa, mas se der também não vai influenciar em nada. Só não pode ter espaço no nome. O nome tem que ser uma coisa só, certo? Última variável minha, então, vai ser ano nasce. Vai ser igual a 992. Aí você põe de vocês, tá? Beleza, terminei já. Eu vou usar 3 variáveis, então, certo? Agora, por último, vou escrever a minha mensagem na tela, que vai mostrar na tela essas informações que eu acabei de pôr, certo? Então, eu vou lá de novo, printf. Ah, não, coloquei o main ali na frente. Abro parênteses, abro aspas. Agora, escrevo o que eu quiser aqui. Não, vou escrever. Eu nasci no dia. Agora tem um código. Qual é o código que me exibe aqui as variáveis do tipo int? Isso aí tá tudo anotado para vocês, tá? Tá tudo lá no PDF. Eu vou mostrar para vocês hoje. Esquece o programa, vou só escrever um negócio aqui para vocês verem, mas não tem nada a ver com o programa. Eu mostrei a variável do tipo int, que ela serve para números inteiros. Variável int, então, ela serve para números inteiros. O código dela, para exibir esses números na tela, é porcentagem D. Então, toda vez que eu colocar porcentagem D, eu vou exibir uma variável do tipo int, que guarda números inteiros na minha tela. Quando eu uso, por exemplo, uma variável do tipo float, variável float, ela também serve para guardar números, mas daí ela guarda números reais, ou seja, ela, além de guardar os inteiros, ela também guarda número quebrado, ela guarda número com vírgula. Então, 1,25, 100,249. Então, variável float, ela guarda números quebrados. Qual é o código para exibir o valor que está guardado dentro dela?
é porcentagem F. Então, essa é uma variável muito usada também. Depois vocês já vão entender por que existe isso. E também tem uma outra variável que a gente usa bastante, que é a variável char. A variável char, ela serve para guardar caracteres. Então, ela guarda uma letra. Posso guardar a letra A, B, C. Por que isso é bom? Por exemplo, você está preenchendo um cadastro. Coloca lá o sexo. M para masculino, F para feminino. Aí você põe lá F. Quem que vai fazer essa leitura? Essa informação vai ficar guardada dentro de uma variável do tipo char, que é uma variável que só lê caracteres, só lê letras e alguns símbolos também. Qual que é o código da variável char? Porcentagem C. Então, percebam que a maioria dos códigos começa com a primeira letra do nome da variável, do tipo da variável. Só o int que não sei por que é porcentagem D em vez de ser porcentagem I, certo? Mas então, cada tipo de variável diferente, que guarda um tipo de informação diferente, vai ter um códigozinho diferente. Vocês já vão entender melhor por que existe tudo isso. Por enquanto, parece ser meio inútil, mas daqui a pouco vocês vão entender. Vai parecer mais útil na hora que a gente começar a interagir com o usuário. Por enquanto, parece inútil, porque a gente só está exibindo mensagem na tela. Então, ó, vou colocar até o comentáriozinho aqui. Exibe. Na verdade, vou colocar o comentário antes, que daí nada disso... já apagou tudo. Depois vocês vê lá. Vamos continuar o programa. Então, beleza. Eu nasci no dia... Aqui no lugar que era para aparecer o 20, eu vou colocar o código da minha variável. Então, eu nasci no dia porcentagem D, que é o código para variáveis do tipo int, do mês porcentagem D, do ano D, porcentagem D. Beleza? Terminei a minha frase. Na hora que eu rodar o programa, no lugar dessas porcentagens D, vai aparecer o quê? Vai aparecer o valor que está gravado dentro dessa caixinha, dentro da variável que eu separei, com o nome de ano nasce, mês nasce, dia nasce. Agora me diz, como que o programa vai saber qual que é o primeiro número, qual que é o segundo, qual que é o terceiro, sendo que as três variáveis são do mesmo tipo e têm o mesmo código? Agora, depois que a gente fecha a aspa, depois que a gente conclui a frase, eu vou, antes de fechar o parênteses do printf, vou colocar uma vírgula para o lado de fora da aspas e vou escrever os nomes das variáveis na ordem em que eu quero que elas apareçam dentro da minha frase. Então, se eu quero que apareça primeiro o meu valor da variável dia, eu vou escrever aqui o nome que eu dei para ela. Dia, underline, nasce. O segundo porcentagem D aqui, eu quero que apareça o valor do mês de nascimento. Então, eu vou escrever o nome da variável. Mês, nasce. Terceiro e último que eu quero que apareça é o ano. Ano, nasce. Pronto. Agora eu já informei para a máquina a ordem que ela vai mostrar esses valores. Podia ser invertido aqui. Conforme eu escrever os nomes das variáveis no final da frase, a máquina vai pôr. Então, podia começar com ano, depois dia, depois mês. Tanto faz. A ordem que vai ser exibido vai depender da ordem que os nomes estão aqui para fora da aspa. Certo? Termina, fecha parênteses, põe ponto vírgula no final da linha e fecha a chave. Beleza. Por que que eu faço isso em vez de simplesmente vir aqui na minha frase e escrever 20? Eu podia fazer isso. Podia vir aqui e escrever 20, 11, 1992. Na hora que eu rodasse o programa, ia aparecer do mesmo jeito. Porém, se eu precisasse alterar esses valores depois, eu tinha que vir na frase e alterar. Agora, quando eu tenho a variável, se eu quiser alterar depois, eu venho só aqui na variável, altero e a minha frase já altera automaticamente. Como eu disse, por enquanto pode parecer inútil, mas na hora que a gente interagir com o usuário, vai ter mais sentido. E num programa, às vezes, o mesmo valor de variável, ele aparece muitas vezes no mesmo programa. Então, se eu não tivesse o mesmo número, aparece muitas vezes no mesmo programa. Se eu não tivesse uma variável onde eu consigo alterar ali, todas as frases já alteram juntos,
eu teria que ir alterando em frase por frase o valor que eu quero exibir. Então, essa é a vantagem de usar variáveis. É um pedacinho de memória que eu já guardo uma informação para usar ela quando eu precisar. Posso usar para fazer cálculo, posso usar para mostrar em frases. Enfim, o programa está feito. Antes, eu vou só pular umas linhas aqui que eu esqueci de pular, que é legal. Pular a linha só no final aqui. Comendo minhas frases, que saco. Vou fazer de novo aqui. Deu para entender por enquanto? Ou tá muito complicado? Bem complicado. Vai ficar mais tranquilo daqui a pouco. É muita informação logo no começo. Mas depois que a gente fizer bastante exercícios. Aí, ai. Pronto. Aí vai. Beleza, pulei 2 linhas no final da frase só. Vou compilar para ver se tem algum erro. Não tem. Vou colocar para rodar o programa. O meu já deu erro de novo. Vê se você consegue identificar o seu erro. Ó, aí vai aparecer a frase que eu coloquei. No lugar dos porcentagem D, que é o código para variável do tipo int, que é a variável que guarda números inteiros, vai aparecer o número que eu coloquei. Nasci no dia 20 do mês 11 do ano de 1992. Certo? Beleza. Recebi minha frase. Deixa eu ver o da Gisele aqui, peraí. Isso aí, ó, tranquilinho. Se vocês quiserem, quem não tem computador, se quiser usar o da escola, é legal usar, hein? Conseguiu achar o erro, Gisele? Estou procurando. Vê se é ponto vírgula. Se você escreveu o nome da variável igualzinho, você escreveu lá em cima, quando você declarou ela. Beleza. Então, agora, vamos interagir com o usuário. Até agora, a gente só está usando a função printf, que é a função que exibe uma mensagem na tela. Agora, vamos usar uma função que lê a resposta do usuário também, que é a função scanf. Então, a função scanf, ela serve para ler uma resposta que o usuário vai nos dar. Então, a pessoa que está interagindo com o programa, ela vai escrever, o meu programa vai ler essa informação, vai guardar a informação que ela me deu dentro de uma variável e depois vai exibir na tela a resposta dessa pessoa. Essa vai ser a função do meu programa agora. Então, deixa eu pensar num programa diferente desse aqui para fazer. Vamos lá. Vou fazer esse mesmo programa que eu fiz mesmo, só que agora, em vez de já colocar os valores, eu vou perguntar para a pessoa que dia você nasceu, que ano você nasceu, que mês você nasceu. Ela vai ter que me responder e no final vai aparecer a frase completa com a resposta dela. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, coloco a biblioteca, abro a função main. Rodou, Gisele? Não, já apaguei também. Já vou fazer o próximo. Não, você tem que resolver seus programas antes de apagar. Tá tudo igual. Tudo igual que não. Vai. Vamos fazer agora um programa que interaja com o usuário, certo? Vamos usar números mesmo. Vamos fazer diferente. Vamos fazer peso e altura agora, em vez de fazer o dia, ano e mês de nascimento. Vamos fazer um programa que pergunte para o usuário qual é o peso dele e qual é a altura dele. Como peso é um número que às vezes tem... Peso não, geralmente altura. É um número que às vezes tem vírgula, que é 1,78, 1,5 metros, enfim. É um número que não é inteiro. É um número com vírgula. Então, eu não posso usar uma variável do tipo int. Porque se eu usar uma variável do tipo int, que só lê números inteiros, quando a pessoa escrever lá que ela tem 1,65 de altura, a minha variável não vai conseguir entender.
não vai conseguir guardar essa informação, porque é um número com vírgula, e ela não entende um número com vírgula, ela só entende um número inteiro. Então, a gente vai ter que mudar o tipo de variável. A gente vai usar a variável do tipo float. Então, a variável float é uma variável própria para conseguir guardar números inteiros, certo? Então, mesmo esquema, vou escrever o tipo de variável float, vou dar um nome para ela, vou chamar a minha variável de altura. E agora, como eu vou perguntar para o usuário, eu nem preciso dar um valor para ela. O valor vem depois. Quem vai me dar o valor para ela é o usuário que vai interagir com o programa. Então, a primeira variável minha está feita. Variável tipo float, o nome que eu dei para ela é altura. E a segunda variável que vai ser o peso que a pessoa vai informar. Então, eu vou pôr outra variável, float, e o nome dela, eu vou escrever que o nome dela é peso. Beleza. Já gravei as duas variáveis que eu vou utilizar no meu programa, certo? Agora, vamos às perguntas. Agora, a gente vai ter que criar o quê? Uma frase fazendo a pergunta para o usuário e embaixo a função para ler a resposta dele. Depois, outra frase fazendo a segunda pergunta, a função para ler a segunda resposta e, por último, a frase final, que mostra as respostas dele. Essa vai ser a ordem do nosso programa. Então, vamos começar com uma frase que vai ser exibida na tela, onde eu vou pedir uma informação para ele, certo? Então, eu vou usar o scanf, printf, abre parênteses, abre aspas. Já vou pular duas linhas aqui no começo. Então, vou escrever aqui uma frase qualquer. Informe o seu peso. 2 pontos, vou dar um espaço, pular duas linhas. Beleza. Fecha aspas, fecha parênteses, ponto vírgula. Pedi já a minha informação, certo? Vai aparecer essa frase para ele quando eu rodar. Informe o seu peso. E embaixo, eu tenho que agora usar a função scanf, que é a função que vai fazer a leitura da resposta que o usuário me der. Vai guardar o valor que ele me informar, certo? Marinara, lá é 2, depois o peso é 2 pontos? É, eu pus 2 pontos para ficar bonitinho, daí na frente vai aparecer o número que ele escrever. Mas não precisa pôr. Tudo que está dentro da frase é livre. E o /N que eu coloquei é tudo pula linha, tá? Só coloquei para pular linha, não precisa também, não é obrigatório. Coloquei 2 pontos só para ficar bonitinho na hora que aparecer a frase. Beleza? Vamos usar a função scanf agora. Como que a gente usa a função scanf? Primeiro, a gente vai escrever scanf. Scanf. Abre parênteses, scan com N no final, tá? S-C-A-N-F. Abre parêntese. Aquele código, porcentagem, lembra que a gente estava usando porcentagem D quando a gente estava trabalhando com a variável int. Agora é porcentagem F, porque a gente está trabalhando agora com variável float. Então, a gente vai pôr um porcentagem F aqui. Opa. Entre aspas também. Porcentagem F. Cadê o F? Minúsculo. Para informar para a máquina que esse valor que ele vai escrever, eu vou guardar dentro de uma caixinha que tem espaço para números reais, eu acho que fala, que é números com vírgula. Então, escrevi porcentagem F, ele vai saber que é para gravar dentro de uma variável do tipo float. Fechei a minha aspas, coloquei a vírgula e na frente eu vou colocar em qual das duas variáveis que eu quero gravar. Eu quero gravar esse valor na variável peso ou na variável altura. Como que a máquina vai saber? Eu tenho que dizer para a máquina em qual das duas variáveis ela vai gravar. Como a minha pergunta for informe o seu peso, eu tenho que gravar na variável peso. Como que eu faço para a máquina entender? Eu ponho aquele E, legalzão, e escrevo o nome da variável. Só isso. Essa é a regrinha. Porcentagem F entre parênteses, entre aspas, desculpa. Fechei aspas, vírgula,
o E bonitão e o nome da variável que eu quero gravar essa primeira informação. Beleza. Agora vai aparecer a mensagem informe o seu peso. O usuário vai digitar o peso dele. O meu programa vai ler esse valor que ele digitou, vai gravar dentro de uma variável float. Qual das duas? Vai gravar dentro do espacinho aqui, ó, da variável peso. E vamos continuar o programa. Segunda pergunta agora que eu tenho que pedir para o usuário. Pergunta que eu tenho que informar na tela, frase que eu tenho que exibir na tela, printf. Vou pôr agora 2 Enter, informe a sua altura. 2 pontos, dei um espacinho, dei 2 Enter, fecha parênteses, fechei aspas. Fecha aspas, minha filha, fecha parênteses, ponto vírgula. E embaixo a mesma coisa, vou fazer um scanf agora para ler o resultado, gravar dentro da variável float com o nome de altura. Então, outro scanf, abre parênteses, abre aspas, porcentagem F, fecha aspas, vírgula, E bonito e nome da variável. Agora é altura. Fecha parênteses, ponto vírgula. Já era. Mostrou a mensagem, leu a resposta. Mostrou a mensagem, leu a resposta. Por último, vamos dar uma mensagem final para a pessoa, falando o que ela respondeu. Então, um último printf com uma mensagem final. Então, printf, vocês já estão craque já. Abre parênteses, por aqui. Parabéns. Estou zoando, tá? Dá 2 Enter. Sua altura é... Lembra que o é bom pôr sem acento. É porcentagem F, que vai aparecer o valor que a pessoa colocar. E seu peso é porcentagem F. Fecha as aspas, vírgula. E agora, aqui do lado de fora da vírgula, eu vou colocar a ordem das informações que eu quero que sejam exibidas na frase. Se eu quero mostrar primeiro o valor da altura, vou escrever altura aqui, que é o nome da minha variável. Vírgula. Segundo valor que eu quero mostrar é peso. Vou escrever peso, que é o nome da minha variável. Agora sim, eu fecho parênteses, ponto, vírgula. E por último, fecha a chave que eu abri lá em cima no main. Não pode deixar a chave aberta, senão não compila também. Fé no pai que vamos compilar. Vamos ver se vai rodar. Compilou. Vê se de vocês vai compilar. Compilou, Gisele? Tô copiando aí. Peraí. É muito rápido, Mariana. Peraí, eu vou dar 2 Enter aqui no final da frase, só para ficar bonito. Mas essa frase aqui você pode usar, você pode mudar do jeito que você quiser. A frase dentro do printf não tem regra. Você usa o que você quiser escrever. Se quiser escrever palavrão, besteira, pode escrever. Ai, que horror. O que não pode é mudar as regras, mudar os códigos. E a forma como escreve, não pode esquecer ponto vírgula no final das frases. A única coisa que eu usei de código aqui dentro é os /N, que significa pular linha. E o porcentagem F, que vai mostrar um valor contido em uma variável float, que eu declarei lá em cima do meu programa. Beleza? Só um pouquinho, tá dando errado alguma coisa. Vê aí. Vê se é aspas que tá faltando, se é o Ezão aqui, se é vírgula. Aqui no scanf. Deixa eu ver se eu tô... Agora foi. Esses programas todos aqui, depois eu passo todos para vocês, tá? Para vocês terem. Que depois, se alguém quiser treinar, já tem o programa aí para vocês irem seguindo. Float, altura do meu... tem. O nome que você põe aqui e aqui tem que ser exatamente do jeito que você escreveu aqui em cima no nome das variáveis. Se tiver uma letrinha faltando, uma letrinha maiúscula aqui num lugar e minúscula no outro, já vai dar erro. Tem que ser idêntico o nome da variável. O saco, de baixo vai ter errado.
Mainara, Vai arrumando aí. Oi. tava olhando no livro aqui, eu tô com umas palavras-chave. Eu posso compartilhar para você ver, ou se não tem, tem mais palavras-chave? Como assim palavras-chave? Fala aí para eu ver. Vou mandar para você. Renata, compartilha a sua tela de novo, por favor. Programa? Espera aí, vou compartilhar. Peraí, deixa eu só... deixa eu ver. Sim! Essas palavras a gente vai usar ainda em outras funções mais para frente que a gente vai aprender. A gente vai usar bastante... A gente vai usar o if, else, while, a gente vai usar... Aí já tem algumas que a gente já viu, ó. Tem o float, o char, o alto a gente não viu ainda, double, int. Aí tá meio bagunçado esse negócio aí. Tem coisas que são variáveis aí no meio, que são nomes de variáveis, e tem coisas que são funções. Por exemplo, o if é uma função, o while é uma função também. Então tá meio bagunçadinho essa tabelinha aí, apesar de todas serem palavras-chave, tem coisa aí que é variável, tem coisa que é função. Mas é bom já consultar, assim, de olhar e já relembrar como é que escreve a palavra. A gente não vai conseguir trabalhar com todas as palavras, mas a gente vai trabalhar com as mais importantes, as mais usadas. A gente vai fazer um programa, não sei se vai dar tempo de fazer hoje, mas senão a gente faz na próxima aula, que vai pedir para o usuário colocar a nota de trabalho e a nota da prova, as duas notas de trabalho e as duas notas da prova. O programa vai calcular a média e, baseado na média, ele vai mostrar a mensagem se a pessoa está aprovada ou está reprovada. Então, vai ser um programinha bem completo que a gente vai usar bastante coisa aí dessa tabela. Se der aprovado, nós estamos aprovados, então. Aí depende da nota que você colocar lá. Colocar nota alta, lógico. Aí vocês podem calcular a nota da aula de pneumática hidráulica. Pronto, Gisele, voltei a tela. Já descobri o que é. Conseguiu? Resolveu? Deixa eu compartilhar então com vocês, ó, o programa quando ele roda. Então, rodou. Primeira frase que vai aparecer: informe o seu peso. O peso. Vou pôr aqui. Quanto que eu tenho? Vou pôr aqui 62. Engordei na quarentena. Vamos lá. 62. Opa, peraí que não tá funcionando aqui meu teclado. Muita live. Fica só sentada, não faz exercício mais. Peraí. Meu Deus, não. Deixa eu rodar ele de novo. Cadê? Compartilhar a tela com vocês. Então, beleza. Informa o seu peso. 62. Informe a sua altura. Tenho 1,67. Enter. Aqui, ó, a frase final. Parabéns. Sua altura é 1,67 e seu peso é 62. Podia até melhorar aqui, colocar metros e quilos, para ficar mais bonitinho. Mas, ó, porque a minha altura aqui deu que 1,00000. Então, esse é o tanto de número depois da vírgula que eu posso informar e vai conseguir ser guardado dentro da variável float. Depois da variável float, eu tenho a variável double. A variável double é a mesma coisa que a float. Ela também guarda números quebrados, mas aí ela pode guardar com mais casos ainda depois da vírgula. Ela guarda com o dobro de casos depois da vírgula. Então, já são para números mais precisos, para cálculos, para coisas mais aplicadas, certo? Então, essa quantidade de número que eu posso informar depois da vírgula, certo? Mas esse foi só um exemplo. Vou deixar mais bonito esse programa. Peraí, eu botei o Enter no lugar errado. Deixa eu arrumar. Daí a gente vai para o próximo, aí a gente finaliza por hoje e continua na próxima aula, para não ficar muita informação de uma vez só. Certo? Vou arrumar aqui esses Enter, que ficou muito feio. Tira esse Enter daqui. Deixa só... minha filha, que tá apagando as coisas. Tira esse Enter daqui, tira esse Enter daqui. E coloca 2 Enter aqui. Parabéns.
sua altura é porcentagem F metros e seu peso é porcentagem F quilos. Fecha aspas, dá 2 enter, fecha aspas, vírgula, altura, peso, fecha parênteses, ponto, vírgula. Compila, tá certo, compartilha a tela. Então, só para deixar ele mais organizado, eu gosto de deixar o programa organizado, fica bonito. Então, vamos de novo, ó. Informe o seu peso. Agora, quando eu pôr, já vai aparecer na mesma linha. 62. Escrevi, dei um enter. Informe a sua altura. 1,67. Escrevi, enter. Parabéns, sua altura é 1,67 metros e seu peso é 62 quilos. Beleza? Só um exemplo aí, uma frase final. Vamos fazer o último programa agora usando cálculos matemáticos, certo? Essa biblioteca que a gente está usando, que é a biblioteca padrão, ela consegue realizar os cálculos matemáticos das operações mais simples, que é mais, menos, divisão e multiplicação, certo? A simbologia a gente já conhece. Para fazer conta de mais, a gente usa o sinal de mais. Conta de menos, a gente usa o sinal de menos. Divisão, a gente usa barra. Multiplicação, a gente usa o asterisco, certo? Então, essas operaçõezinhas mais básicas, matemáticas, a gente consegue fazer dentro da biblioteca stdio. Agora, se eu tiver alguns cálculos mais complexos, igual cálculo de derivada, integral, que são os cálculos aí usados na engenharia, aí tem funções específicas já para esses cálculos. Aí, no caso, a gente tinha que colocar a biblioteca, onde dentro dessa biblioteca vão ter as funções específicas, certo? Agora, para a gente, pode usar a biblioteca aí que a gente está usando mesmo, que a gente consegue fazer operações matemáticas. Então, o que a gente vai fazer nesse último programa? A gente vai perguntar para o usuário. Vai pedir para ele inserir 2 números para a gente. E com esses 2 números, a gente vai mostrar a resposta final para ele. A soma dos 2 números e a multiplicação desses 2 números. Vai aparecer na tela para ele, já as 2 respostas de uma vez. Certo? Oi, pode falar. Tem como eu compartilhar o negócio? Tá muito baixinho o seu microfone, ô Mayara. Deixa ele um pouquinho mais alto, não estou escutando direito. Você vai compartilhar a tela? Melhorou? Deixa eu sair daqui. Pode compartilhar a tela. Tá vendo aí? Ah, legal! Aí, ó, a gente tem as operações matemáticas e a gente tem operações de comparação, que a gente vai ver também na próxima aula. Maior que, igual a, maior ou igual, diferente. Então, tem operações matemáticas, outros tipos de operação. Ah, não, daí tem incremento aí também. Tem outros tipos de operação matemática. Desculpa, aí não tem essa que eu falei, não, de comparação. Aí tem resto da divisão, tem decremento, incremento. Conforme a gente for fazendo os programas, a gente vai usar algumas dessas outras operações, certo? Que nem incremento, é legal da gente usar. Aí, resto da divisão, não sei se vou passar um programa desse para vocês. Mas, então, eu falei as 4 basiquinhas, mas além dessas, tem outras operações também que a gente consegue fazer dentro da biblioteca padrão, certo? Então, para cada uma delas, nós temos aí um conjunto de sinais diferentes. Mas legal, muito bom o seu livro, ô Mayara. Ele é bem completinho, tem bastante informação. Oi? Você falou alguma coisa? Outro aqui também que é da hora compartilhar. O quê? Não, tem um outro aqui que é legal compartilhar também. Mostra aí. Vamos ver. Peraí. Sai de cabeça pra baixo. Depois... Ah, tá torto, deixa eu ver. Vou tirar outra. Passa o título do livro para mim depois, por favor.
que eu vou ver se eu encontro em PDF na internet, que daí eu passo pro resto da turma, se tiver em PDF. Eu tirar. Ou então, se a gente tivesse tendo aula presencial, eu ia pedir o livro emprestado para escanear. Só que como não tá, eu vou tentar procurar na internet. Eu vou colocar no site voice por um coin. Ah, isso que você quer me mostrar é aquilo que eu falei. São as funções de comparação, que é igual a, maior que, diferente de. A gente vai ver na próxima aula isso aí. A gente vai fazer o programa que eu falei lá de calcular a média, a gente vai usar. A gente vai ver tudo isso. Tem as operações lógicas e tem as operações de comparação. A gente vai ver tudo isso na próxima aula. Vou mandar arquivo para vocês com toda a explicação sobre isso também. Operação lógica, vocês vão ver que é muito parecido com aquelas lógicas que a gente fez nos circuitos pneumáticos e hidráulicos. Quem está falando aí? Deixa eu mutar. Tem gente falando demais aí. Mas não, se quiser, eu levo o livro para você na escola. Então, mas se você quiser, mas antes, passa o nome para mim que eu tento baixar em PDF, que daí já é melhor. Que daí já é mais fácil. Gente, quem que tá falando aí? Eu não tô conseguindo mutar vocês. Põe no mudo quando vocês precisarem falar. Eu acho que é o Alan, hein? Eu tenho Ou é a bastante. Gisele? Não, eu não. Tô quieta. Alan, põe no mudo aí. Estamos escutando suas conversas. Ó, deixa eu ver se eu consigo mutar ele, peraí. Ah lá, não consigo mutar. Ah, é que ele tá com dois, ele tá também pelo celular e pelo computador, eu acho. Bom, vamos para o último programa, então, que vai fazer a operações matemáticas. Vamos usar variável int mesmo, vamos trabalhar só com o número inteiro. Então, vou pôr uma variável int, vou chamar ela de num1, que vai ser o primeiro número que o usuário vai me informar. Segunda variável, int, vou chamar de num2. Vai ser o segundo número que ele vai me informar. Então, vou pedir 2 números para ele. Vou ter que pôr mais 2 variáveis. Uma variável vai ser o resultado da soma. Então, eu vou escrever aqui o nome dela. Deixa eu inventar um nome aqui. Vai ser result underline soma. E vou ter que fazer uma variável que vai guardar o valor do resultado da multiplicação. Então, vou escrever outra variável int. Vai ser result underline multi. Só para eu saber. Beleza? Já coloquei aí todas as variáveis que eu vou precisar no meu programa, então. Todos os pacotinhos, os pedacinhos de memória que vão servir para guardar um número diferente. Certo? Cada pedacinho desse vai guardar um valor diferente. Agora vamos ao programa. Primeiro, vou escrever só um título. Vou escrever, então, printf, abre parênteses, abre aspas. Vou escrever, somamos os valores que você nos informar. Somamos e multiplicamos. Os valores que você nos informar. Vou dar 3 enter, isso vai ser só o título. Vou fechar esse aqui. Esse aqui vai ser só meu título. Agora eu vou pôr a primeira pergunta. Printf. Informe um número inteiro. Beleza. Pedi para a pessoa informar um número inteiro. Scanf. Para ler o número que ela vai informar. Então, como agora eu estou usando variável do tipo int, qual que é o meu código? Porcentagem D, letra D, certo? Abro aspas, escrevo aí porcentagem D, fecho aspas. Na frente eu tenho que pôr o nome da variável que eu quero guardar esse valor. Eu tenho 4 variáveis diferentes. Qual delas vai ficar contido esse valor? Vou colocar dentro da variável num1. Então, o exão legal, num1, fecha parênteses, ponto vírgula. Beleza. Já coloquei meu pedido, já fiz a leitura da resposta. Próxima frase, pedindo um segundo número agora. Printf, abre parênteses, abre aspas. Informe outro número inteiro. Opa, fechei aspas.
Beleza. Vou colocar frases diferentes só para frescura. Vou colocar informe o primeiro número inteiro. Só frescura, tá? Vou deixar do jeito que tá o de vocês mesmo. Aqui, antes de colocar a frase, vou pular a linha, que eu não pulei ali no final. Informe o segundo número inteiro. Fecha aspas, fecha parênteses, ponto, vírgula. Vou colocar o scanf para fazer a leitura desse número inteiro que a pessoa vai informar. Scanf, abre parênteses, abre aspas, porcentagem de, fecha aspas, vírgula. O exão, esse vai ser o meu num2, fecha parênteses, ponto, vírgula. Beleza. Já pus uma frase de título, meu primeiro pedido, fiz a leitura, meu segundo pedido, fiz a leitura. Tá faltando o que agora? Os cálculos. Os cálculos, eles não vão aparecer na hora que rodar o programa. Eles vão estar por trás do programa, eles vão estar no código-fonte desse programa. Na minha tela vai aparecer só o resultado final, mas por trás eu tenho que colocar a fórmula para calcular. Então, vamos fazer primeiro aí a continha de soma. Como que vai ficar essa minha formulazinha de soma para o programa conseguir fazer esse cálculo? O nome da minha variável da soma eu coloquei que é resulte soma. Esse é o nome dela. Então, eu vou pôr aqui o mesmo nome que eu dei para a minha variável do resultado da soma. Então, vai ficar da seguinte maneira. Resulte, underline, soma é igual a num1 mais num2. Ponto, vírgula no final. Acabou. Já fiz minha primeira continha. Resultado da soma vai ser igual ao valor de num1 mais valor de num2. Já era. Vamos fazer a de multiplicação agora. Qual que é o nome da variável? Resulte multi. Vou pôr aqui então. Resulte, underline, multi, vai ser igual a num1 vezes, asterisco, num2. Ponto, vírgula. Pronto, já era. Coloquei as duas continhas que o meu programa precisa rodar, precisa fazer. E agora, só vou pôr a mensagem final com os resultados. Então, vamos lá. Só mensagem, então agora só printf. Printf, abre parênteses, abre aspas. Vamos pôr, então, vou pôr... Fala uma frase aí, não sei. O resultado da soma dos números foi 2 pontos, porcentagem de... E o resultado... Ai, esqueci de pular linha. Saco. Pulei linha. O resultado da soma dos números foi porcentagem de... Vou pular linha. O resultado da multiplicacal, não pode ter cedilha nem acento, senão vai parecer escrito estranho, dos números foi 2 pontos, porcentagem de, pular umas linhas no final, fecha aspas, fechou aspas, vírgula, e agora eu vou pôr aqui o nome das variáveis que eu quero que apareça, na ordem que eu quero que apareça. Então, primeiro na minha frase, está querendo mostrar o resultado da soma. Então, eu vou pôr o nome da minha variável que está guardado o valor do resultado da soma, que é resulte, underline, soma. Resulte, underline, soma. E a segunda variável que eu quero que apareça é resultado da multiplicação. Resulte, underline, multi. Beleza, já pus o nome das duas variáveis, fechei ponto, vírgula, fechei parênteses, coloquei ponto, vírgula, chave está fechada. Vamos compilar. Compilei, não deu nenhum erro, só rodar. Compila aí o de vocês para ver se não vai dar erro. E vamos pôr para rodar. Eu tô copiando ainda. Copia aí. Daqui a pouco você não vai precisar mais copiar, você já vai... Porque não tem... de tanto fazer, é automático. Você vai decorando as formas. Para mim não tá automático nada ainda não. Não é nada, normal, é muita informação. Não precisa decorar, não. Demais, né? Para isso que tem na internet. Você só vai decorar se você fizer um monte. Eu até vou deixar uns exercícios para vocês tentarem fazer aí. Não precisa. Só tentar, mas não precisa fazer não. Daí a gente faz a próxima aula. Oi?
Vou mandar. Pode Vou mandar. mandar, vai, daí vocês ficam aí fuçando para ver se roda. Aí depois, Eu na tava- próxima aula, a gente Eu tava faz. tentando fazer aqui no celular aqui, aí o É. povo tava xingando, pensando que era eu que tava mexendo no celular, mas não era eu, não. Não era você que tava falando? Não, eu tava digitando aqui. Ai, desculpa, xinguei Daí eu vi que você. vocês Então. estavam reclamando aí, eu tava tentando entrar aqui, mas eu olhava no celular, olhava no computador. Aí não dava. Ah, não, Mas então terminando, é que Marinara, tinha alguém falando. calma. Rodou? Compilou? Não, tô terminando ainda. Ah, beleza. Calma aí, eu vou tirar um print aqui da tela aqui. Aí, pronto. Tira aí. Mais fácil. O Eu seu nem sei rodou, onde eu tô. Alan? Você tá fazendo também? Não, professora, ixi, sou mó lento pra digitar isso aqui. Que mas, ô louco. É que é muita louco. coisa, se eu não for Ah, mas- rápido, não dá tempo da gente ver pode quase deixar que eu nada tô- na aula. Ó, já é 9h20 já. Enquanto a senhora tá escrevendo um texto, né? Tá no primeiro parágrafo ainda. Mas tinha que ser devagarzinho pra gente poder pegar, né? Sim. Então, mas esses programas aqui, depois eu envio todos prontos para vocês. Com comentários. Ah, tranquilo. Vou até pôr um comentário aqui em cima. Vou pôr um comentário aqui. Nossa, isso aqui é grande. Só para deixar aqui, ó. Esse programa vai ler 2 números informados pelo usuário e fazer, vírgula, fazer o cálculo de soma e multiplicação e vai exibir na tela o valor dos resultados. Isso aqui é só para quando outro programador abrir o código-fonte desse programa, ele vai entender melhor o que está acontecendo. Ou até a gente mesmo. Às vezes a gente cria um programa e deixa lá. Depois de muito tempo, a gente abre ele de novo. Aí a gente fica confuso, é muita informação. O que significa tudo isso? Por isso que é bom, quanto maior o seu programa ficar, mais comentários é legal fazer. Que daí, na hora que você abrir o código, vai estar lá os comentários, vai te ajudar a lembrar para que serve cada coisa. Você pode pôr comentário nas linhas, ó. Essa variável guarda o primeiro número informado pelo usuário. Só para ficar fácil. Essa variável guarda o segundo número. Isso aqui não tem nada a ver com a programação. Não vai nem ser compilado. Não vai influenciar em nada. É só comentário. Só para deixar o programa mais fácil de entender para quem abrir. Ou a gente mesmo, ou se outro programador abrir o nosso código. Aí ele vai conseguir entender melhor. Essa variável vai guardar o valor do resultado da soma dos números. Essa aqui vai guardar o valor da multiplicação. Nisso você pode pôr comentário em todas as linhas, se quiser. Pode pôr só em algumas linhas, as linhas que você achar mais complicada. Vai de você. Tem muito código pronto na internet, isso que é legal. Tem muita Sempre coisa usando pronta. 2 barras, né, professor? Sempre 2 barrinhas. Tem que ficar azul claro. Se não ficar azul claro, daí você usou barra do lado errado. É barra para o lado direito. Tem muito, principalmente para Arduino, tem muito programa pronto na internet. Aí alguns vocês vão ver que a pessoa que disponibiliza já deixa cheio de comentários explicando as linhas do programa. Tem gente que não deixa, tem gente que só deixa o código. Tem muita gente que deixa os comentáriozinhos também para explicar para a pessoa. É legal isso. Barra do lado direito é para comentário, barra do lado esquerdo é para pular linha. E N, né? É para pular linha, exatamente. E uma barra para o lado direito é divisão, 2 barras é comentário. Então, não pode... sim. Rodou aí? Compilou? Compilei. Vamos lá, vou exibir minha tela aqui para vocês, então. Rodar esse programa. Ai, ai. Tomamos e multiplicamos o valor que você nos informar. Cadê? Esqueci como é que faz as coisas. Eu lembrei. Ó, apareceu o título que a gente colocou. E embaixo apareceu a primeira frase já, o primeiro pedido. Então, informe o primeiro número inteiro. Sei lá, vou colocar aqui 10. Vou colocar 10. Sou eu. Apareceu a segunda frase. Informe o segundo número inteiro.
sei lá, vou pôr 5. Coloquei 5. Nossa, o meu não foi, não. Já apareceu as duas respostas, ó. O resultado da soma dos números foi 15 e o resultado da multiplicação dos números foi 50. Beleza? Aquela continha ficou lá atrás do programa, ela ficou rodando internamente. Só aparece pra gente na tela o resultado, certo? O seu não rodou desse jeito? Não. Rodou como? Não ficou Peraí. separadinho assim? Não separou e não tem. Informe o número. Então, ou foi Enter que você esqueceu de pôr, ou pôs no lugar errado, ou você esqueceu de pôr frases. Ah, depois eu vejo isso. Vai ver nada, você vai apagar o programa. Não, tá aqui. Ah, por que deu errado? Depois você Volta manda lá o no seu e eu código. comparo. Deixa eu pôr no código de novo. Ó, são 9h30. Quer fazer o último ou quer parar por aqui hoje? Para, Bernardo. Nossa, muita informação. Então, beleza, vocês que mandam. Tô pirando já. Vou voltar aqui no código. Mas é isso aí, gente. No primeiro momento parece complicado, mas depois vocês vão ver que vai facilitando. Aí depois a gente vai programar no Arduino, que é a mesma coisa. Só que Manda os exercícios pra gente no grupo lá. Vou mandar. Vou mandar junto com o PDF com a matéria de hoje. Aí, no Arduino é até um pouco mais simples, porque aqui a gente está fazendo programa de computador. Então, aqui tem bastante processamento, tem cálculo, tomada de decisão, que envolve muitas variáveis e tal. No Arduino, vocês vão ver que vai ficar até mais fácil, porque daí ele lê a entrada, vê o que tem que fazer na saída e já manda o sinal para a saída. É ler a entrada, passa para a saída. Lê a entrada, passa para a saída. Eu devo ter alguma coisa, professor, de quando eu fiz na faculdade. Guardo na laje, né? Porque você não usa frequente, então você acaba guardando. A gente acaba esquecendo, mas é bom que dá uma relembrada. Então, a gente tem livro, tem tudo também da faculdade. É legal, pega pra você dar uma lida. Você fez faculdade do quê? Engenharia. Ah, tem aula de programação mesmo. É bem... Eu fiz de produção, né? Engenharia de produção tem. Sinceramente, eu acho bem ruimzinha a aula de programação da engenharia.